Meio-dia e estamos começando aqui mais um Chega de Café, que é a live da Associação Brasileira dos Advogados do Mercado Imobiliário, que está sempre trazendo aqui um assunto novo e que é de interesse de toda a sociedade aqui para vocês, envolvendo o nosso mercado imobiliário. E eu queria começar já pedindo aqui para você pegar esse aviãozinho e compartilhar essa live com alguém que você sabe que está precisando saber um pouquinho mais do assunto, que vai gostar de bater esse papo com a gente aqui e conversar com a gente hoje. E o tema de hoje é um tema muito legal, imperdível para todo mundo, que são sobre regularização imobiliária, que é um tema queridinho aqui na ABAME, né? Para começar até, deixa eu me apresentar, que meu nome é Natália Rosa, eu sou advogada, coordenadora do Chega de Café, líder da Comissão de Direito Notarial e Registral da ABAME, e vou convidar aqui para a gente conversar com a gente, a doutora Rayane Bahia. E a doutora Rayane Bahia vai falar com a gente sobre regularização imobiliária. Já vou convidar a doutora Rayane para cá, tá? Ela que é advogada, é sócia também do escritório que é especializado em demandas imobiliárias, tá? E também cofundadora da Comunidade Imobiliaristas na Prática e cofundadora do grupo Duelas do Imobiliário. Então, a gente vai convidar a doutora Rayane para cá, para a gente já iniciar esse bate-papo tão importante. E sempre que é bem prático, sabe? Ela vai falar dos 3 documentos que você precisa verificar para saber a situação do imóvel. Então, Rayane, queria agradecer muito aqui esse convite que você aceitou de estar aqui com a gente hoje, tá? Então, estou agradecendo em nome da ABAME a sua disponibilidade para conversar com a gente sobre esse tema tão importante. Vou abrir aqui, dar a palavra para você se apresentar. Não consegui falar o nome aqui do seu escritório por causa do outro nome. Confesso que eu não consegui ler, então, por favor, se apresenta aqui pra gente, fala um pouquinho do seu trabalho, fala como é que da sua experiência e depois a gente já entra aqui no tema para falar desses 3 documentos aí que a gente precisa verificar e olhar para a gente conseguir fazer uma boa regularização imobiliária. Bom, boa tarde. Vocês estão me escutando bem? Tá conseguindo Eu não estou te ouvindo, Rayane. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui no fone. Ver se vocês estão me escutando agora. Tá sem áudio para mim. Comentem aqui também aqui para ver se vocês também estão sem áudio da Rayane. Só um minutinho que eu vou ver. Qualquer coisa eu tiro aqui. Às vezes é melhor sem o fone, hein? Ver se melhora agora. Tá funcionando? Não? Então vou tirar. Ó, a Amanda falou que também tá sem áudio lá para ela. Melhorou o áudio? Perfeito, sem o fone. Sem o fone. Vamos fazer sem o fone, então. Bom, o nome do escritório é Bahia e Wisniewski. Eu demorei um tempo para conseguir aprender a falar o sobrenome da minha sócia, que é Eduarda, né? E a gente fala que é o BW, que é mais fácil, todo mundo consegue falar, mais objetivo. Eu quero agradecer o convite de vocês para participar aqui dessa live, para falar um pouquinho sobre regularização de imóveis, que é um tema que eu sou apaixonada, né? Eu falo constantemente sobre isso, porque a gente sabe que tem uma quantidade imensa de imóveis em situação irregular no nosso país, né? E muito feliz com esse convite, poder compartilhar um pouquinho com vocês do meu conhecimento sobre esse tema. Esse tema é muito legal. Eu vou até confessar aqui para você, Rayane, que foi até o primeiro trabalho que eu peguei, o primeiro serviço foi de regularização imobiliária. E é até curioso que falam, mas você é advogada de direito de família. Gente, a gente que trabalha com direito de família trabalha muito com regularização imobiliária, porque sempre surge um cliente, seja de inventário ou de partilha de bens, que a gente vai lidar com esse tipo de situação, vai pegar um imóvel ali
que está sem regularização e que você precisa saber também como atuar com isso. Então, é um ramo que eu sempre falo que está muito ligado, atrelado ali a direito de família e sucessões. Então, vamos aqui conversar, já adentrar aqui no tema da regularização imobiliária e como foi muito bem colocado aqui pela Rayane, a grande maioria até dos imóveis, eu diria, estão em situação irregular aqui no Brasil, né? Porque é realmente, muitas vezes, é caro ou difícil, as pessoas não entendem como é que faz essa regularização imobiliária, então é sempre importante buscar, sim, um auxílio de um especialista, de um profissional habilitado para isso, por mais que a gente saiba que é possível ir até o cartório e fazer essa regularização imobiliária sozinho. Mas é difícil, né, Rayane? Porque a gente você chega lá e vão te fazer uma série de exigências e muitas vezes as pessoas que não conhecem ali a legislação notarial e registral vão ter muita dificuldade de cumprir o que está sendo pedido ali pelo registrador de imóvel, tá? Pelo examinador ali. Então, vamos entrar aqui nesse assunto. Quais são esses primeiros documentos, esses 3 documentos essenciais que não podem faltar no momento em que a gente vai verificar a situação do imóvel? Olha, é interessante você falar, né, sobre essa conexão do direito imobiliário com outras áreas. Família e sucessões, eu acho que a gente pega mais coisas parecidas ali, porque você trabalha com questões patrimoniais. E muitas vezes as pessoas elas vão descobrir que o imóvel está irregular nesse momento, às vezes, de fazer um inventário ou de fazer a venda do imóvel, porque é quando elas precisam que esteja tudo certinho, que o imóvel irregular ele não pode ser financiado. Então, quando elas encontram algum tipo de barreira, ou também não pode ser transferido ali para os herdeiros, então a gente precisa entender qual é a situação do imóvel. E aí, pensando em entender qual é a situação do imóvel, o primeiro documento, né, que é o mais importante, a gente brinca que assim, é o CPF do imóvel, é a matrícula, que muita gente chama também de RGI. Nesse documento, é a existência desse documento que faz com que o imóvel exista juridicamente para o mundo. Né? E aí tem um ponto muito importante. A gente tem a cultura no nosso país de transferir a posse. Como assim transferir a posse? Normalmente vai até a escritura. Quando chega na escritura, as pessoas não têm conhecimento que a transferência de um bem imóvel se dá pelo registro. Então, elas vão até essa fase de escrituração e acreditam que por isso o imóvel está no nome delas. É o que eu falei. Na hora de fazer um inventário ou na hora de fazer a venda do imóvel, elas vão verificar toda a documentação e aí descobrem que, na verdade, ali na matrícula, né, no RGI do imóvel, quem é o vendedor ou quem é o possuidor não consta como proprietário. Existe ali um ruído entre a realidade e o que está documentado. Então, o primeiro documento e o documento mais importante é a matrícula, e é a matrícula atualizada. Por quê? Muitas vezes a gente tem acesso a uma matrícula, mas é uma matrícula antiga. E aí a gente precisa entender que as certidões e os documentos, elas têm um prazo de validade. Então, quando a gente vai falar sobre a venda de um imóvel ou a transferência, né, por conta de uma doação ou de um inventário, a gente precisa ter um documento atualizado para saber qual é a situação atual desse bem, né, para o mundo jurídico. Então, a matrícula é um documento essencial na hora de analisar ali a documentação do imóvel. Passada a matrícula, o segundo documento que a gente sempre verifica é a inscrição imobiliária, o IPTU. Por quê? E aí, o IPTU é um ponto muito importante, e se você me permitir, depois que a gente finalizar aqui esses documentos, eu quero conversar um pouquinho sobre uma decisão recente do STJ que está causando um burburinho danado, mas vamos ao IPTU. Por que é importante a gente verificar a inscrição imobiliária, né, junto à prefeitura, o IPTU? Por quê? A dívida de IPTU é uma dívida que acompanha o imóvel. Se você vender, ainda que o que tem em aberto do IPTU seja anterior à venda, isso vai junto com o imóvel. E aí, o proprietário, né, que recebeu esse imóvel, ele vai ser responsabilizado por isso. E o imóvel ele pode ser leiloado, penhorado, para poder fazer o pagamento dessa dívida. Então, é muito importante a gente verificar qual é a situação ali, né, que é a certidão fiscal e enfitêutica, a gente consegue pelo site da prefeitura. Né, de graça, né, Rayane? De graça, inclusive. Exatamente.
né? Um documento que está disponibilizado ali, é super facinho, sai na hora. Se tiver dívida, você tem acesso à dívida também para saber por quê. Não é para inviabilizar o negócio, não é para inviabilizar a transferência. As partes, elas precisam estar conscientes, né, da real situação do imóvel. Se existe uma dívida de IPTU e a pessoa quer adquirir aquele imóvel, como que a gente pode viabilizar? O vendedor vai fazer o pagamento, vai fazer um desconto na venda. A gente pensa numa forma de viabilizar o negócio. O importante é saber qual é a realidade, para não ser surpreendido depois por uma penhora, por um leilão, porque eu já trabalhei em um processo que, assim, foi muito triste, porque as pessoas compraram e 2 anos e meio depois elas tiveram notícia do leilão do imóvel, quando chegou uma notificação no condomínio sobre essa questão da dívida de IPTU. E elas ficaram desesperadas. O que eu vou fazer? E o que vai fazer? Vai pagar. Infelizmente, depois você pode recorrer, você pode pedir ali o pagamento, mas naquele momento você vai precisar pagar essa dívida, né, para não correr o risco de perder o imóvel. E aí, aproveitando que a ABAME, né, conversa com o mercado imobiliário, é importante a gente lembrar da responsabilidade no corretor, né, na hora de intermediar essa transação. Por quê? Porque o corretor de imóveis, ele precisa levar, né, ele tem ali a obrigação legal de levar clareza, de falar para o comprador e para as partes envolvidas de forma clara qual é a situação do imóvel. Existem até decisões que condenam, né, o corretor de imóveis a pagar juntamente com o vendedor a indenização. Então é muito importante, né, que o corretor se atente a isso também. Muito legal isso. Eu vejo essa questão da dívida de condomínio, né, e dívida do IPTU como uma questão muito importante a ser analisada nesses momentos e até para amarrar bem um contrato que eu percebo. Sim. Por exemplo, eu estou com um caso de uma cliente que está com uma dívida imensa de IPTU, de imposto, e que era algo que tinha que ser pago em um contrato de locação e que a pessoa que estava lá no imóvel não estava pagando. E aí acumulou aquilo durante muito tempo e está com uma dívida absurda e já tem execução fiscal. E ela chegou para mim: não, mas esse imóvel estava alugado e não sou eu que devo esse valor de IPTU. Só que, como você colocou aqui, a dívida acompanha o imóvel. E se ela não pagar, ela tem o risco de perder o imóvel. Por mais que aquele valor contratualmente estivesse com a pessoa que estava lá alugando o imóvel. Então, você se coloca aí numa situação que eu até falei para ela. Eu entendo que você deveria pagar e depois você vai cobrar essa dívida, se tem aí num contrato de locação que a dívida, que esse valor era dela, você vai cobrar dela. Mas se você vai deixar o imóvel, sabe, ir a leilão, ser penhorado, porque a dívida não é sua e sim seria dela, como é que a gente vai cobrar dela? Porque a lei a gente sabe que vai cobrar do proprietário, né? Porque é muito mais fácil fazer isso. E aí a gente traz a importância também da questão da administração bem feita do imóvel. Por quê? Porque se a responsabilidade foi transferida para o inquilino, esse inquilino ele precisa apresentar uma comprovação de pagamento para evitar esse tipo de situação, né? Em alguns casos, quando eu trabalho ali na hora do contrato, a gente no próprio contrato já estabelece ali que feito o pagamento é preciso enviar mensalmente, se for fazer o pagamento parcelado, ou então, se for pagamento em cota única, essa comprovação de pagamento tem que ser enviada para evitar esse tipo de surpresa desagradável. Porque imagine, como você falou, a pessoa é surpreendida pela situação. Uma dívida que é uma dívida super preocupante. E outro dia, uma cliente veio conversar comigo. Por quê? Isso aí, gente, tem que ficar muito atento, né? Eu estava falando sobre o IPTU, a Natália falou sobre a questão das cotas condominiais, que também é uma dívida do apartamento, do imóvel, né? Desculpa. Sim. Do imóvel. E aí, outro dia, uma cliente veio fazer uma consultoria comigo, por quê? Orientaram ela a não pagar o condomínio e pagar a água, porque falaram que a conta de água poderia levar o imóvel a leilão e o condomínio poderia ser negociado. Eu falei, olha, a informação está errada, não procede.
Tá. Então, assim, é muito importante a gente ter uma orientação correta também sobre essas questões. Por isso, eu acredito muito nas parcerias, sabe? Entre os profissionais que atuam no mercado imobiliário, entre os advogados também, porque a gente consegue entregar para o cliente um serviço mais completo e mais seguro, né? E aí, um documento, né, que seria o terceiro documento que eu vejo como mais importante e que hoje, né, pelo que eu falei, a gente teve uma decisão do STJ que acaba trazendo isso à tona também, é a certidão negativa de débitos. Numa decisão recente do STJ, o que eles colocaram? Que se houver dívida inscrita na dívida ativa, independente, né, de ser do vendedor do imóvel que transmitiu agora ou de um vendedor anterior, pode ser considerado fraude de execução. Então, olha o tamanho do risco, né? Isso fez com que a due diligence, a análise de risco, seja ainda mais importante e aí a gente vai precisar de ter um cuidado ainda maior. Por quê? Porque a gente vai precisar analisar também os vendedores anteriores à venda que a gente está trabalhando agora. Isso, para mim, trouxe uma insegurança jurídica e, em alguns casos, pode até inviabilizar o negócio. Mas é uma decisão recente e, se vocês quiserem, depois eu posso passar aqui qual é a decisão, né? Mas é uma interpretação da Lei Complementar 118 de 2005, se eu não me engano, que no artigo 185 fala que presumem-se fraudulentas as alienações e onerações de bens ou rendas ou seu começo por sujeito em... Desculpa, que eu anotei aqui. Ah, tá. Ou seu começo por sujeito passivo em débito com a fazenda pública. Ou seja, havendo dívida, inscrição na dívida ativa, independente de ter sido do vendedor que você está comprando agora ou de um vendedor anterior, isso aí pode ser depois penhorado em uma execução fiscal. Então, esse é um documento extremamente importante, a certidão negativa de débitos fiscais. E aí, como eu falei, existe inscrição ativa. A própria lei fala também que se o vendedor, né, ou se essa pessoa tiver reservado um valor que cubra essa dívida, não é considerado. Mas como que a gente vai viabilizar, então, o negócio? Como que a gente vai colocar isso num contrato, ou vai colocar isso na própria escritura para... se futuramente houver uma execução, não correr o risco de perder esse imóvel, né? Então, essa decisão, assim, nesses últimos dias eu tenho escutado muito, tem sido muito debatida. Por quê? Pela insegurança da venda. E por agora, né, fazer com que a gente precise... Oi? É a Isso. certidão da PGFN. Isso. Depois eu encaminho até para vocês aqui, aí vocês podem disponibilizar o julgado e a lei complementar também. Por quê? Como na análise de risco e na compra do imóvel, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o levantamento de todas as informações do imóvel para trazer segurança para essa venda, né? Se a gente tem uma situação dessa que pode afetar o imóvel, é muito importante fazer toda essa análise. Então, doutora Rayane, de acordo com essa decisão recente, quando chegar para análise, teria que fazer a pesquisa de todos os débitos dessa natureza, né, fiscal, de todas as pessoas que já estiveram ali naquela cadeia ali imobiliária, que venderam o imóvel. Então, você teria que ir para trás, não só a pessoa que está vendendo agora, mas a que vendeu para ela também. E se tiver uma anterior também, teria que fazer essa análise completa. Exatamente. E aí, um outro ponto que a gente entra, que tem sido abordado, e as construtoras? Porque nessa decisão, é um debate que está acontecendo, ficam também ali essa questão de que normalmente, quando a gente trabalha com construtora, tem algumas execuções. E aí, isso inviabiliza a venda? Isso pode ser considerado futuramente uma fraude? É importante, a gente ainda vai ter decisões nesse sentido, mas é importante que seja feita a análise. Então, tem que ser feita até análise de risco e passar essa informação para quem está comprando desse risco que existe e ponderar, né? Porque nem tudo é fraude. Exatamente. Né? Entender qual é a situação, né? O que a gente falou. A pessoa tem mais bens além desse que pode suprir essa dívida. Existe algum, né? A lei fala sobre o valor reservado para pagamento de execução.
como que vai ser organizado isso? Porque nem tudo é fraude. Mas como a Sim. gente tem essa decisão, será que futuramente isso não pode cair, né, nessa situação de fraude ao credor? Então, torna muito mais minuciosa a nossa análise. Muito interessante. Ainda mais indispensável, né, a consulta à certidão. Sim, muito interessante isso, que de forma bem prática eu estou lidando com uma situação que eu conversei ontem com um tabelião, com um notário, né, para a gente lavrar uma escritura pública. E aí tinha sido encontrado essa questão aí de execuções fiscais no nome da pessoa que está ali fazendo essa venda. E eu pedi para que ele constasse na cláusula que ele tinha outros bens, tá? Eu botei, coloca que ele possui outros tantos imóveis aqui, por favor. Pedi para ele colocar. Ele falou, não precisa colocar isso. Eu, não, precisa sim, porque depois vai ficar aqui bem claro que ele tinha outros bens para poder pagar aí a dívida dele para a fazenda. Então, se alguém vier executar, vai falar, não, mas isso aqui aconteceu porque ele tinha vários outros bens e a fazenda pode buscar ali o valor que ele deve nesses bens. Ela não precisaria desse imóvel que está sendo objeto de negociação aqui, porque ele tem outros. Então, sempre que a gente puder trazer esse tipo de informação para trazer segurança do que aconteceu ali no momento da compra e venda ou de uma doação, para ficar bem claro que ali não tinha uma fraude acontecendo, é importante, ainda mais diante de uma decisão como essa, que traz um pouco mais de insegurança. Exatamente, né? É fazer essa análise minuciosa, ter todo o cuidado, né, como você falou, de constar ali na escritura, né, que existem outros bens, fazer o apontamento, Sim. né? Porque a gente hoje tem ferramentas que nos auxiliam muito nisso, né? A gente pode fazer uma pesquisa de bens, existe essa possibilidade. E é viável, não é uma coisa extremamente cara, né? As certidões não são caras. A gente consegue verificar e trazer mais segurança para essa que, mais uma vez, gente, eu sempre falo que assim, né, imóvel não é blusinha, não dá para você trocar depois, né, uma dor de cabeça que é grande, um problema é sempre grande e é caro para resolver também. Então, se a gente pode se precaver fazendo uma análise de risco, fazendo constar na escritura, tudo certinho, é melhor, porque você evita muitos problemas. E se um problema surgir, você tem como comprovar ali, né, que não houve fraude, que existia boa-fé, que outros bens poderiam suprir ali o valor daquela dívida. Dúvida jurídica perguntou, mesmo após o registro dessa aquisição, ainda assim pode ser um problema? Sim, pode. Inclusive, eu assessorei há pouco tempo um caso que foi utilizando a fundamentação da Lei Complementar 118 de 2005. Por quê? Aquela venda que é considerada fraude lá atrás, ela vai contaminar toda a cadeia de transmissão posterior. Então, todas as transmissões que vierem depois daquela considerada fraudulenta, elas são consideradas fraude também. Então, mesmo depois do registro, isso pode acontecer, tá? Não, apesar do registro hoje ser, né, a comprovação de transmissão de propriedade que a gente tem por lei, é isso que transfere propriedade do bem imóvel, essa interpretação da lei complementar, que foi trazida pela Lei Complementar 118 de 2005, ela coloca em xeque, inclusive, o registro na matrícula. Nossa. Então, os 3 documentos essenciais seria primeiro o da matrícula, o segundo, o do IPTU, e o terceiro, esse de débitos fiscais, correto? Correto. E aí, como a gente colocou aqui, né, vamos colocar um quarto bônus, que seria a certidão negativa que a gente pede para o condomínio, para demonstrar que não existe atraso das cotas condominiais, né? Porque, assim como o IPTU, essa é uma dívida que vai junto com o imóvel. Sim. Aí essa você
pede diretamente para o seu condomínio, não é? Para o Diferente condomínio, das se for outras. uma administradora, a administradora do condomínio que vai fornecer. E é super importante que seja apresentada. Da mesma forma que eu falei do IPTU, não para inviabilizar o negócio, mas para que, se houver alguma dívida, isso fique claro ali na negociação e o negócio seja viabilizado com as partes conscientes da real situação do imóvel. Sim. É legal também falar que a gente tem um site hoje, porque a Lei 14.382, ela trouxe bastante modernidade aí para a gente conseguir agora acessar essas certidões de forma mais célere, de forma mais prática, de forma digital, né? E eu estava até aqui com esse site aberto, que é o site do registro de imóveis, né? A gente ainda está trabalhando aí, a SERP ainda vai implementar muita coisa, né? Que é o sistema eletrônico dos registros públicos, ele ainda precisa caminhar muito, gente, muito mesmo. Eu estava pensando muito sobre isso, estou fazendo pós-graduação também notarial e registral. A gente tem debatido muito esses reflexos digitais, né? E olha só, o site agora possibilita que a gente veja a matrícula, né, sem necessariamente pedir a certidão de ônus reais. Então, acho que isso foi uma praticidade também grande da gente conseguir já ter acesso à matrícula, verificar qual é a situação do imóvel, porque, como muito bem colocado pela doutora Rayane aqui, gente, quando você pega uma certidão que tem uma data lá, essa certidão já passou. A certidão de ônus reais, ela tem um prazo curto, de 30 dias só de validade. Então, é difícil você apresentar uma certidão para o seu advogado ou para para uma negociação de uma compra e venda e essa certidão que você tiver em mãos está atualizada. Vai ser muito difícil que isso esteja atualizado, porque ela tem um prazo curtíssimo, inclusive é um dos últimos documentos que a gente vai buscar ali para a emissão para fazer uma regularização imobiliária no cartório, porque depois de 30 dias ela já perdeu a validade, você tem que pagar novamente por uma nova certidão e ela não é tão barata, né? E Exato. agora já há essa possibilidade por um custo muito inferior de você fazer a análise da matrícula pelo site do registro de imóveis. Então é bem interessante isso, porque permite aí que você faça essa análise de risco antes de pedir mesmo a certidão, que tem um preço maior, né? É mais cara, e que você vai solicitar ali já no momento em que você for utilizar aquilo, porque ela tem um prazo de validade curto. Exatamente. E nessa certidão que a gente consegue, não é uma, na verdade até fala, né? Não tem a validade de uma certidão, mas é a mesma coisa. As informações são todas as mesmas, né? É o espelho da certidão. A única Mas não coisa é que certidão, ele deixa bem claro que não tem valor jurídico ali. exatamente. Mas você consegue olhar, é como se você estivesse olhando lá o livro do cartório para analisar o que tem ali dentro daquela matrícula. E a importância disso é por quê? Porque pode ser que depois de uma certidão que você emitiu, isso no registro civil das pessoas naturais é a mesma coisa, é o mesmo motivo. No registro de imóveis é isso. Por exemplo, eu estou com uma certidão aqui, essa certidão é de 1980. Será que não houve outras averbações naquela matrícula, naquele registro, posteriores a essa data? Então a gente precisa saber como a matrícula está hoje, gente, porque pode ser que tenha acontecido muita coisa. No registro imobiliário, pode ser que tenham lançado uma penhora lá. Então a gente precisa saber o que está acontecendo, se tem qualquer questão ali. Pode ter até a situação de que aquele imóvel tenha registro de outra pessoa, que aquela pessoa que só tem a posse nem sabe que outra pessoa foi lá e fez o registro ali antes dela. Então, são várias questões que a gente precisa olhar a matrícula e a gente precisa olhar a matrícula como ela está hoje, no momento de hoje. E a gente já tem essa possibilidade de olhar de forma mais econômica, sem ser com a emissão aí da certidão de ônus reais, que realmente onera, né? Exato. O Dúvida Jurídica falou aqui, ó. Aqui no Ceará, agora pede a CND de tributos municipais em nome do vendedor para a lavatura da escritura. Essa decisão do STJ é tão emblemática e preocupante por qual motivo, gente? Porque a análise de risco é do imóvel em um município. Normalmente a gente faz toda a análise com base no município que aquele imóvel está localizado. Às vezes, se o vendedor mora em um outro município, a gente faz no outro município também. Nesse caso em específico, foi feita toda a análise de risco naquele município, mas a execução era em um outro estado ou outro município, se eu não me engano. Então, não foi feita análise de outro. Isso aí traz essa discussão que eu falei, né?
o que a gente vai precisar fazer na análise de risco. Porque, imagina, o número de estados e de municípios que nós temos. Então, se uma dívida de um outro estado pode atingir a venda desse imóvel, uma dívida de um comprador anterior, olha o problema que isso gera, né? Então, o que nós fazemos hoje, né, é fazer toda a análise de risco dos vendedores que estão ali naquela venda. Vamos precisar fazer dos vendedores anteriores, e se essa pessoa mora vende o imóvel, para você, um imóvel localizado, vamos dizer, no Rio, mas ela mora em Niterói, fazer o levantamento nesse outro município também, tá? Para poder verificar qual é toda a situação e tentar trazer a maior segurança possível para essa transação ali que está sendo realizada. Perfeito. Muito obrigada, Rayane. Sério, é muito importante a gente conversar sobre todas essas questões. Toda vez que a gente vem para cá e conversa sobre isso, a gente vai notando quanto a segurança jurídica, a busca de um profissional especializado é importante, porque as partes elas têm dificuldades até de saber se aquele documento que elas têm ali realmente dá ali para elas a propriedade daquele imóvel. Eu vejo isso de forma bem clara, porque eu já recebi um atendimento que a pessoa falou, mas eu tenho a escritura da minha casa. E aí, quando ela mostrou a escritura, era um contrato de promessa de compra e venda, e aquilo ali não te dá a propriedade. Então, é muito difícil, realmente, que você, às vezes, você não está entendendo os riscos daquilo que está acontecendo, porque faltou uma assessoria. E até as imobiliárias também terem aí um advogado para assessorar isso é importante para trazer realmente segurança jurídica para aquela transação, para aquela negociação. Porque você imagina aí, você acabou de falar aqui para a gente também que as imobiliárias elas também podem responder, né, pelos atos de terem feito ali uma corretagem, de ter ali um corretor, pode responder junto com ali naquela compra e venda, né? Pode isso, junto com o vendedor. Então, é um risco muito grande que a gente sempre precisa analisar esses riscos antes. Porque a gente percebe, né, que o brasileiro ele tem dificuldade com essa análise preventiva, com a prevenção dos riscos. E a gente sempre bate muito isso aqui, sabe, doutora Rayane? A gente sempre fala sobre isso, porque a gente procura mais o advogado depois que o problema já aconteceu. Essa é a nossa cultura, de buscar uma assessoria, de buscar um advogado depois que o problema já aconteceu. E depois que o problema já aconteceu, é muito mais complicado resolver e mais caro também. Porque você vai precisar de judicializar. E tem coisas que a gente pode resolver dentro da esfera extrajudicial, dentro dessa esfera de análise de riscos, de due diligence, que muitas vezes vai resolver o problema de forma mais econômica e o problema nunca vai existir, você nunca vai ter o problema. Mas é uma questão de cultura e que eu espero que a gente sempre traga esses temas para cá para reforçar a importância de uma atuação preventiva de um advogado especializado em direito imobiliário ou em qualquer outro ramo também, gente. É importante a gente fazer sempre essa análise preventiva. O que eu preciso ter para não ter problema no futuro? Isso é muito, muito, muito importante. Então, eu queria agradecer aqui, que a gente já bateu aqui nossos 30 minutinhos de live e já abordamos de forma bem até ampla, trouxemos esses 3 documentos, a doutora Rayane trouxe uma decisão recente para a gente. Então, eu queria muito agradecer a sua participação, a explanação bem profunda sobre o tema. Muito obrigada. Tá, doutora Rayane? Eu que agradeço a oportunidade e muito legal aqui esse projeto. É realmente importante a gente focar nessa questão da prevenção, né? Eu costumo falar que prevenir é mais fácil e mais barato do que remediar, né? Porque quando dói no bolso, as pessoas pensam um pouquinho mais, essa é a realidade. Sim. Então, quando a gente pensa em imóvel, né, que a gente trabalha com porcentagem de imóvel, enfim, os valores são mais altos, é sempre importante a gente trazer isso. Obrigada pelo convite, tá? E uma ótima tarde. Obrigada a quem acompanhou aqui. Uma ótima tarde para todos vocês. Quarta-feira que vem, um novo tema, um novo Chega de Café. Espero vocês ao meio-dia. Até semana que vem. Tchau. Tchau.